Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre o teto do funcionalismo público. Participe conosco, mande a sua opinião pelo WhatsApp no número 31 99642 8473. E através desse número, diga seu nome, o bairro de onde você fala. Será uma alegria identificá-lo aqui e perguntar para os nossos especialistas. Professor Edmur, Pedro, ao longo da preparação para esse programa, a gente vai recebendo perguntas de pessoas que a gente conversa. E a Ana, lá do Barreiro, ela me pergunta o seguinte, por apuração via WhatsApp. Não é um revanchismo dos legisladores com relação aos, principalmente, membros do judiciário que estão buscando e processando muitos desses legisladores? Portanto, esse deputado, esse senador, não está meio que colocando uma revanche contra esse juiz e contra esse ministro do Supremo? O que vocês acham disso? Olha, o aspecto político, ele de fato existe, mas a gente não pode perder de vista também que o Poder Judiciário, quando acionado pelo Ministério Público ou por meio ou cidadãos, por meio de ação popular, ele tem o dever de agir. Então, pode-se até questionar um eventual revanchismo, mas é função do Poder Judiciário fazer essa apuração quando acionado por quem é responsável. Eu, particularmente, não tenho essa visão. Acredito que é muito mais um exercício livre da jurisdição. Sim. Eu acho que o Legislativo tem adotado medidas por meio de leis para contrariar a decisão do Supremo. Sim. Tem acontecido isso com muita frequência. E eles estão tendo hoje o Judiciário como inimigos, né? Porque estão sendo punidos, muitos dos deputados, né, e senadores também. E aí estão tentando uma forma, um meio para inibir ou neutralizar as decisões do Judiciário. Com o povo polarizado, eu me lembro há pouco tempo da senadora Gleisi Hoffmann, que foi absolvida das acusações a ela imputadas, apenas a acusação de caixa 2 eleitoral, né, de falsidade ideológica na prestação de contas da campanha. Já estavam com o discurso pronto com relação a uma perseguição, dizendo que o juiz que a julgava era um juiz que recebia o auxílio moradia. E, vindo a absolvição, há um recuo nessa crítica. Pedro Edmur, como pensar isso tudo? O povo querendo, no fundo, a queima em praça pública de alguns desses agentes políticos, mas, ao mesmo tempo, o povo se questionando se esse juiz que mora, tem residência própria, escritura em cartório no registro de imóveis, esse sujeito ele ganha um auxílio moradia de bons R$5 mil. O povo nem isso está ganhando de salário, esse juiz está ganhando quase 5 mil para morar. Pedro, professor Edmur, o que vocês pensam dessa história? Olha, a transparência, né, que foi decorrente do nosso princípio da publicidade, ela trouxe uma série de vantagens para os cidadãos. A principal vantagem foi justamente expor para a sociedade quais são os reais gastos públicos que vêm sendo realizados. Daí, como consequência da transparência, tem-se o acesso à informação pelos cidadãos de dados e informações referentes à remuneração e às indenizações pagas a agentes públicos. Isso, por óbvio, gera certa revolta em alguns casos, principalmente de agentes públicos que recebem já bons subsídios, uma boa remuneração. Agora, quanto ao recuo, às críticas, elas vão existir sempre que você tiver uma dualidade entre regimes. Ou seja, se o regime privado tem as suas benesses, o regime público também tem as suas. E aí as críticas são de ambos os lados, né? O projeto de lei que vem regulamentar o teto remuneratório, que agora está na Câmara dos Deputados, ele tenta colocar certas regras moralizadoras. Você concorda, Pedro, com a indignação do povo com relação a esse auxílio moradia, por exemplo, do juiz que tem uma residência própria na cidade dele? Na verdade, aí é uma questão de como o legislador vai dispor sobre isso, né? A gente tem a natureza jurídica das verbas, seja ela remuneratória ou indenizatória, mas a questão de definir ou não qual seria essa natureza, a princípio estaria a cargo do legislador. A gente sabe que no projeto de lei que está tramitando agora na Câmara dos Deputados, o auxílio moradia, ele, a princípio, está sujeito ao teto remuneratório pelo projeto de lei. Essa lei ainda não foi convertida. Existem outros casos que, vira e mexe, batem em tribunais de justiça ou no próprio STF
quanto à legalidade ou não, ou quanto à natureza jurídica indenizatória ou não do benefício. O que o senhor pensa? Pois é, o Moro aparece aqui agora, porque o Moro é o homem da mídia, né? Sim. Mas são todos membros da magistratura que ganham e também membros do Ministério Público, federal e estadual. Eu, na minha opinião, eu já defendi isso no Congresso, sou contra. Não que eu seja contra, mas porque isso não é... Porque ultrapassa o teto. Uhum. Se não ganhassem o teto e o salário, e essa contribuição, tudo bem, mas ela só deve ser paga naqueles casos em que o magistrado ou o MP não tem moradia onde trabalha. Por exemplo, alguém vai lá para Pompéu, que é minha terra, é um juiz ou mesmo Ministério Público. Chega lá, ele tem que alugar uma casa, lá nem apartamento tem que alugar uma casa. E aí é natural que o município ou o Estado pague esse aluguel, mas se ele já tem a moradia, como acontece aqui em Belo Horizonte, os deputados têm moradia, todos têm, né? Os juízes todos têm também, não faz sentido. Sim. Né? Porque, além de não fazer sentido, ainda extrapola o teto, porque isso não é verba indenizatória. Agora, Pedro, qual é o dispositivo que o Tribunal de Contas tem para poder... O cidadão em si, ele entra lá, portanto, no portal da transparência, ele tem acesso a essas coisas. Qual que é o dispositivo que o Tribunal de Contas tem para divulgar isso, avaliar? Como que é possível o cidadão ter o seu dinheiro protegido disso? Olha, o Tribunal de Contas, pela Constituição, ele tem uma série de instrumentos para serem utilizados nesses casos. Como você citou o cidadão, Jairo, a gente tem as denúncias que são enviadas pelos próprios cidadãos sem a necessidade de advogado para o tribunal. São processos gratuitos, são processos que não têm custo para o cidadão e, como eu disse, não precisa de advogado. Além disso, sem ser instado pelo cidadão, o tribunal pode, ele próprio, realizar inspeções e auditorias e demandar o envio de documentos pelos agentes públicos, pelos jurisdicionados do tribunal, que a gente chama, né? Nessa linha, foi lançado há pouco tempo o cadastro dos agentes públicos do Estado de Minas Gerais, que basicamente é um banco de informações sobre vencimentos e subsídios de todos os servidores públicos, de todos os agentes públicos, sejam eles políticos ou servidores normais, que ocupem cargo no Estado. O cidadão, então, pode ter acesso a esse banco, fazer a sua análise e aí sim ter esse instrumento, o instrumento da denúncia, com base nos dados divulgados pelo tribunal, para instar o controle externo a apurar uma eventual irregularidade. O Frei Beto, me lembro que era a época em que o ministro Sepúlveda da Pertence, do Tribunal Superior Eleitoral, falava sobre a urna eletrônica, sobre o processo eletrônico de votação. E o Frei Beto, numa coluna muito bacana no Estado de Minas, ele disse que o brasileiro, portanto, agora, ele acreditava no processo eletrônico de votação, portanto, de que o brasileiro agora votaria com dignidade, saberia o resultado do pleito no mesmo domingo do próprio pleito, mas o cidadão tinha dificuldade em viver o processo democrático. Pedro, esse dispositivo do tribunal é uma coisa... Como que faz? É acessível? O cidadão comum, ele pode ir lá, a família Maciel, lá de Pompéu, um abraço à família Maciel de Pompéu. Esse cidadão pode, de casa, fazer essa denúncia? Como é que funciona isso, Pedro? A denúncia, em casos urgentes, ela pode ser enviada por correio ou até por e-mail, né? Sendo que o original da peça tem que ser encaminhado em até 5 dias úteis por meio físico para o Tribunal de Contas. O fato é, o cidadão não precisa reunir toda aquela gama de provas, né? Um edital de licitação ou algo algum documento de difícil obtenção, para apresentar essa denúncia ao tribunal. Ele tem que indicar os fatos e o tribunal pode, aí sim, utilizar o seu poder para requisitar esses documentos e instruir o seu processo. A gente sabe que a democracia, muitos já diziam isso, ela é tida como a pior forma de governo, a segunda pior forma de governo. A pior seriam todas as demais, né? Ou seja, a gente tem que conviver com a democracia porque ela, sim, é onde existe o espaço para ter um debate livre de todos os cidadãos. Falta o cidadão participar mais? Sim. Um dos grandes problemas é isso. Os cidadãos não estão participando quase, né? A não ser nos casos ou outro que eventualmente vem com alguns movimentos, alguma paralisação, mas acompanhar os deputados, né? Os nossos representantes, deputados e os governadores também, os dirigentes de modo geral,
né? Isso é muito importante. Falta conscientização e também falta vontade. Nós somos, o brasileiro, de um modo geral, somos, como você diz, egoístas. Se está bem para mim, não vou cuidar disso, não. Não vou sair de casa e vou para a rua para discutir uma questão dessa. Ou então, eu não vou questionar porque o deputado me pagou para votar nele. Não posso ser contra ele, né? Então, por causa disso tudo, a sociedade ainda não tem participado. Nós temos lá na PUC uma linha que é da administração dialógica, dialogando com a sociedade, mas está longe de cumprir esse desejo da universidade. Entendo. Entendeu? No terceiro bloco a gente volta e com outros casos. Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.